pode ficar feliz porque tá na hora do seu post. Mas então, Igor, já estamos chegando aqui no fim da segunda temporada do Sem Gravidade, cara. Quem diria que a gente criaria programas tão bons quanto os que a gente criou até agora? A gente já falou sobre Martin Luther King, já falamos sobre cachorro, de tudo, né, meu amigo? Exatamente, já entrevistamos pessoas e profissões que foram de muito agrado. Falamos com um policial federal, falamos com um mecânico de aeronaves e até um rapaz que presenciou a explosão no Líbano, né? Aqui no Sem Gravidade a gente tem de tudo, cara. E o tema de hoje, vai ser muito bom, mas antes da gente falar dele, vamos aquecer essa conversa aqui, Igor? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você já foi daqueles caras que tinha que ir no banco todo santo dia? Não, nunca fui não. Sempre vi aquela fila rodando o banco, né? E o pessoal vai mais ou menos na hora do almoço, que é aquele período, né? Aqui no Brasil de 2 horas do almoço, o pessoal lá aproveita pra ir pagar a conta, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre fui o cara do cartão. Cara, é engraçado esse negócio de fila, porque eu não sei se eu já te contei, mas eu, na verdade, sou alérgico à fila, né? Eu chego perto de uma fila, cara, já fico todo empolado, já tenho que ir pra longe, senão a garganta fecha. Igor, pra você ter uma ideia do quanto eu sou alérgico à fila, eu lembro que a primeira vez que eu fui votar, eu até revelo aqui a vergonha, eu ia votar no Lula. Só que quando eu cheguei lá, cara, tinha uma fila gigantesca de 3 pessoas. E eu olhei pra aquilo dali e falei, vai, eu tenho coisa melhor pra fazer na minha vida. Peguei minha bike e fui embora. Sério, cara, até desses, Sério. Pragmático, né? Meu amigo, eu achei que 3 pessoas era tempo demais pra esperar pra votar no Lula, sacou? A minha consciência da época veio que sabia as coisas por instinto já. Você já foi fazer compras no supermercado com a esposa? Ih, rapaz. Já. Se você não aguenta uma fila de 3 pessoas, eu imagino você no supermercado, que pra mim é tortura, entendeu? Cara, meu amigo, eu acho que a gente é tipo o irmão que nasceu da mãe separada, porque é a mesma coisa, cara. Eu falo pra minha esposa, quando ela fala assim, vamos no mercado, eu falo, Mas sabe qual é a coisa? É porque, assim, eu gosto de cozinhar, né? Não sou nenhum chefe de cozinha. Às vezes eu vejo alguma coisa assim, principalmente carne. Então, assim, quando eu quero fazer alguma coisa, vou lá no supermercado, vou comprar. Só que eu já sei exatamente o que eu quero comprar e fazer. Eu sei cada ingrediente que eu vou comprar. Então, moleque, é tipo caçado. Entrei no supermercado, entendeu? Vou lá, peguei um, peguei outro, sabe? Já pra vazar dali. E já... Começa aquela musiquinha de filme de ação, exatamente, né? Tipo, boto no relógio aqui, bora, irmão. Só que acontece, mulher é diferente, né? A mulher, ela entra, ela fala assim, eu quero comprar isso aqui, mas olha que negócio interessante em promoção. Aí já olha pro outro negócio, entendeu? E vai indo, e eu não, velho, não tenho paciência não. Cara, é porque são 2 visões de mundo diferentes e, cara, eu te entendo completamente, meu coração bate em compasso com o seu. Porque olha só, a minha esposa, quando ela vai no mercado, ela vai como uma experiência, entendeu? Ela vai chegar ali pra ela ver o que tem de novo, pras coisas que o mercado reserva pra ela, entendeu? O que pode agradar os seus olhos, e aí ela vai pra uma prateleira e ela vê uma outra prateleira brilhando em vermelho e em amarelo, ela, uau! E já comigo, cara, eu já tenho até a terceira opção das coisas, plano A, plano B e plano C. Eu vou lá comprar uma chuleta, não tem chuleta, eu pego barriga de porco. Não tem barriga de porco, eu vou pra, sei lá, costela, entendeu? Agora, as mulheres, eu falo no geral, né, sendo bem generalista, normalmente é diferente, parece que vai descobrir o supermercado ali, né? Ah, sim, e é sempre a mesma coisa. Aí, assim, uma coisa que geralmente acontece aqui em casa é que quando a gente vai no mercado junto, cara, primeiro, eu já preparo o espírito, entende? Porque tem que ter essa parte, cara, você já relaxa, você já pensa em borboletas, já pensa em coisas amigáveis, saudáveis e desestressantes, porque eu sei que quando eu chegar lá, eu vou ficar com aquela cara de paisagem, resistindo ao máximo pra não ficar bravo, porque depois de um tempo, eu sei que ela vai ficar que nem barata tonta, indo de uma prateleira pra outra, né, vendo as coisas que tem ali no mercado. Eu já sei que vai ser assim, então eu já amenizo o espírito antes mesmo de chegar lá, sabe? Mas por isso que eu falei, porque se você não aguenta uma fila de 3 pessoas, colega, o supermercado deve ser um inferno pra você. Ah, meu amigo, os piores momentos que eu passei foi justamente no banco, velho, não foi nem no supermercado, porque eu sei lá o que acontece, velho, mas eu sempre consegui entrar e sair no supermercado pela fila rápida, saca, né? Sei.
e nunca me deu muito trabalho. Agora no banco, velho, cara, no banco não tem jeito. Eu lembro de uma vez que eu tive que ir no Banco do Brasil pra brigar com o gerente, olha só, eu já fui no espírito, né? Porque o cara não queria liberar meu salário pra conta do outro banco que eu tinha, entendeu? E, assim, eu tava querendo meu dinheiro, claro, e eu só transferia do outro banco e eu tinha que esperar o bendito do gerente lá transferir o meu dinheiro pra minha conta, cara. Olha que absurdo, entendeu? E pra completar, eu ainda tive que chegar lá e enfrentar uma fila, entende? E assim, a fila desses bancos agora tá moderna, né? Eles mandam você sentar. Mas, velho, vamos combinar que o que tá em jogo ali não são minhas pernas, é meu tempo, caramba. Não, agora você me lembrou, agora você tá ressuscitando ódio em mim, entendeu? Já fui pagar conta em banco, já. E é o que eu mais odeio é pagar conta em banco, porque quando eu tinha uma empresa, eu tinha um banco ali que era do lado da empresa. Então, não era lotérica ou alguma coisa do tipo. Era mais fácil de você pagar, tá ali do lado. Só que, vez ou outra, sempre tem uma pessoa que eu acho que ela acumula todas as contas do mês, ou ela vai fazer todas as transferências, eu acho que ela não consegue usar o caixa eletrônico, e vai no caixa, e sempre tem um caixa, né, um operário ali do caixa, que vai almoçar na hora que você chega, cara. Ah, essa é clássica. Aí fica um só operador e uma pessoa com uma lista telefônica de contas pagando, velho. Uma vez, eu juro pra você que eu fiquei quase 2 horas no banco. E você vai começando a ficar nervoso, porque assim, cara, não, isso é... Aí a gente entra na questão de ética e moral, né? Isso aí é uma coisa totalmente antiética. Você sabendo que tem toda uma fila de pessoas atrás de você, você leva todas as contas do mês, do ano pra pagar ali, sabendo que vai prejudicar o trânsito ali, né, da fila. Mas tem uma outra questão aí que eu já vi acontecer em banco, cara. Não que eu esteja defendendo, mas eu já vi um cara que chegava com uma dessas caixas de 3 quilos de conta, que na verdade o cara era tipo o boy da empresa. É isso que eu ia falar, normalmente é de empresa mesmo. É, aí o cara traz lá uma penca de papel, velho. Se ele fosse pesar aquilo dali, provavelmente ele ganha uma nota, bicho, porque é papel que não acaba mais. E ele chega lá e aí vai passando, e às vezes o caixa não é muito experiente, aí ele se perde na digitação ali, aí volta e vai. Cara, todo mundo fica olhando com um cara, né, de puto da vida ali, porque o negócio não anda, velho. Agora nós vamos pra outro assunto. Ó, você transferiu um ódio aqui pra mim agora. A gente vai pra outro assunto, que é as coisas que me irritam. Porque eu não me irrito com fila, nem nada do tipo. Só se eu tiver apertado alguma coisa, né? Ou alguém estiver enrolando. Agora, a coisa que mais me irrita são os maus profissionais. Aquela pessoa que ela pode resolver uma situação pra você, e ela não resolve, ou porque é um canalha, né? Ou porque não tem como falar, o tato para o trabalho, né? Aí um exemplo, você vai no banco, como você falou do gerente, aí você tem que ir no banco 3 vezes porque o cara não consegue resolver o negócio pra você. Aí você vai 20 vezes em algum órgão pra resolver uma coisa simples, porque às vezes é só uma canetadinha, sabe? Mas o cara não resolve, ou porque ele não sabe, ou porque ele tá... Ou porque não quer. Ou porque tem não quer. Dessas. Que ele tem... você tava falando aí do cara, às vezes, não tem a habilidade ali de passar as contas. Às vezes, esse operário do caixa, ele tá vendo uma fila enorme, ele fala, pra mim é mais cômodo eu ficar 1 hora com essa mulher do que atender todas as pessoas. E o cara fica enrolando ali, entendeu? Então, Igor, agora que seu espírito já tá preparado aí com as chamas do ódio, da fúria, vamos pra esse programa, cara, que hoje tem muita coisa pra gente desenrolar. Vamos lá. E sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre a construção do canal do Mar Branco. Vem com a gente que hoje o papo vai te jogar na prisão sem motivo.
tivemos mais uma semana daquelas no Sem Gravidade, né, cara? A gente tá em uma crescente e é bom que não pare nunca. Exatamente. Quase duplicamos, né, os nossos ouvintes e com muita felicidade desse reconhecimento do nosso trabalho. Exatamente, cara. E é bom que as pessoas começam a interagir mais com a gente tem mais assunto pra conversar com vocês, né? Porque, afinal de contas, vocês têm que produzir o Sem Gravidade junto com a gente, que senão não tem programa, né? Escutamos todas as indicações sobre assuntos, temas e até convidados para serem chamados. Estamos aqui para isso, né? E eu lembro que a Fátima Barbosa lá no Instagram, ela até fez um comentário muito legal, cara. Ela me mandou uma pergunta, não era bem uma pergunta, mas estava mais para uma afirmação, que ela falou assim, sobre o nosso último programa. De todos, o meu preferido é o Mussum, Freves. Vou até comprar uma Cacildes ali. A cerveja do cara. Cara, isso foi um negócio que eu não fazia ideia e descobri quando coloquei Cacildes no Google. O Mussum tem uma cerveja, cara. Tem, cara, tem uma cerveja. Acho que é uma cerveja Pilsen, não tenho certeza. Mas ela é bem fraquinha, mas tá aí, né? O cara tá reverberando na sociedade ainda. Poderia ter sido representado num suco de laranja, né? Por que não? Não, tá certo, acho que faz jus a ele. E falando em suco de laranja, cara, as meninas que ganharam a caneca, assim que chegar, vocês não esquecem, não, hein? Eu quero ver aquela foto com suco de laranja. Pessoal, esquece suco de laranja, vamos pra uma coisa mais clássica, histórica. História do Brasil, vem do café, bora lá, hein? Caraca, tá jogando pesado agora, né? O cara com essa aula de história aqui, né? Mas é isso aí. E se vocês quiserem continuar interagindo com a gente, vocês já sabem. A gente tá lá no Twitter, que é @LeoSemGravidade ou @SemGravidade_PC. Também estamos no Instagram, através do @ProfIgorPH, @LeoSemGravidade e @SemGravidadePodcast. Lá nós interagimos, colocamos os drops, os cortes direitinho das melhores partes. Estamos sempre respondendo perguntas. Inclusive o Léo foi bombardeado de várias perguntas aí e faço das palavras dele as minhas também. É isso aí, pode continuar que a gente tá lá olhando o tempo todo. E tem também o Facebook, que é o facebook.com/SemGravidadePodcast. Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com/SemGravidadePodcast. E deem uma forcinha pra gente também nas rádios. A gente tá na Atroz FM toda quarta-feira às 8 da noite e na shockwaveradio.com toda quinta-feira às 16 horas. Não perde não. Também não se esqueça do nosso maravilhoso site, semgravidade.com. Lá temos todas as nossas artes, os episódios separados e vai lá maratonar. É isso aí, e o site ele tá crescendo, gente. Vocês não sabem, mas a coisa tá só crescendo aqui nos bastidores e quando a gente lançar, vocês vão ficar malucos, mas por enquanto fica só na expectativa. E além disso, façam parte do Sem Gravidade, nos mandem o seu trecho favorito entre os episódios 21 até o 39, que ainda vai sair, pra gente poder montar os melhores momentos pro fim da temporada, né não, Igor? Exatamente, e também não se esqueçam que eu e o Léo seguimos o conselho de Nelson Rodrigues e envelhecemos. Então nós usamos e-mail sim, para contatos comerciais e indicação de tema, semgravidadepodcast@gmail.com. É isso aí, agora vem com a gente e sobe a música. Igor, nós voltamos dos nossos anúncios, cara, e veja só, o Sem Gravidade tá se tornando um exemplo de contraste nos temas, né, cara? A gente vai do drama à comédia de um episódio pro outro. Mas isso é muito bom, né? Porque é a vida real é isso. Não somos indivíduos monotemáticos que falamos só de um assunto. Não, a vida não funciona assim. Eu mesmo, quando eu tô no meio da minha galera que é mais intelectualizada, no meio de professor, a única coisa que eu não quero ouvir falar na minha casa é de filosofia, velho. Entendeu? Eu quero jogar videogame. Aí, por exemplo, eu estava sendo muito criticado, colega, esses tempos aí, porque eu gosto de Big Brother. Me julguem, audiência. Pode julgar. Vai. Eu gosto de Big Brother. Aí sempre chega alguém. Nossa, que tonto, né? Gosta de Big Brother.
perca de tempo, coisa de gente fútil. Colega, você vai almoçar lendo Tolstói, né? É isso que você faz. É isso aí, cara, a resposta perfeita. Mas olha só, hoje, Igor, hoje a gente vai trazer aqui um tema histórico, a gente vai desnudar um pouquinho da história do mundo e a gente vai falar exclusivamente da construção do canal do Mar Branco. Olha só que tema pesado, hein? O pessoal tá aí voando, não sabe nem por que é pesado. Exatamente, e é um tema importante a ser dito que dentro dele existem várias controvérsias sobre movimentos políticos, sobre a história do século XX e por aí vai. A grande controvérsia que existe na construção desse negócio é porque ele foi construído lá na Rússia, né? Quando ainda não era Rússia, era União das Repúblicas Soviéticas, e foi todo construído na base do trabalho escravo. O bom e velho trabalho forçado que levanta pirâmide há 3.000 anos, né? Exatamente. Os gulags, né, que iam lá e tinham toda uma ameaça de vida, chibatas e dentre outras coisas, forçando os caras a trabalhar. Exatamente. E, cara, muito bom que você puxou esse assunto aí, porque pra gente conseguir falar da construção desse canal, é muito importante a gente voltar um pouquinho no tempo, porque ele foi construído entre 1931 e 1933 em recorde de 20 meses, mas a história desse canal, ele começa bem antes, né, cara? Ele começa ali na Revolução Russa. Exatamente. Só pra gente dar um pouquinho de contexto histórico, a Revolução Russa, ela aconteceu ali em 1917, né? E o que aconteceu é que eles depuseram o monarca da época e tomaram o poder. E nessa guerra aí, de você depor os caras, você tinha dois partidos, não partidos, mas movimentos que se opunham. Um eram os bolcheviques e os outros eram os mencheviques. O que acontece ali, né? Você tinha um grande partido e esse partido, ele tinha como princípio as ideias de Karl Marx. A ideia de um rumo ao comunismo. Você tinha o governo czar, ainda funcionava num sistema feudal, e é muito importante dizer isso, que a Rússia, até hoje, né, a antiga União Soviética, que forma a União Soviética e depois a Rússia, até hoje eles nunca experimentaram uma democracia liberal. Isso é muito importante, né? Então por isso que é uma cultura totalmente diferente da nossa ainda hoje, por causa do governo czar, que era bem ruim, na verdade, né? Eles participaram de guerras, numa guerra contra o Japão, então a popularidade do governo já estava em declínio. Além do que, a industrialização do país, ela não foi feita pela Rússia, né? Não foi feita ali pela própria nação, mas sim as indústrias que estavam ali naquele território, elas pertenciam a outros países, né? Eram vindas de fora, e toda essa situação tinha ali como pano de fundo, além do mau governo czar, uma chamada a um novo tipo de forma, né, política. Sim, todo mundo, na verdade, estava andando para esse caminho, né, cara? Estavam várias repúblicas nascendo ao redor do mundo e derrubando os impérios que existiam ali. As pessoas estavam indo para longe das monarquias e indo em direção à democracia. Democracia é um termo tão ruim para se usar. Vamos chamar de república, que eu acho que é um pouquinho mais preciso do que a gente está querendo expor exatamente, aqui, né? Perfeito. Porque democracia, a gente sempre tem que dar um valor para o termo democracia, né? Se você fala de democracia liberal, entende-se como república. Agora, você vai entender que até a União Soviética se chamava de democracia popular. Então, o termo fica complexo. Só vou pontuar as diferenças aqui dos dois movimentos, né? Eles eram um só, depois eles se partem por causa das divisões não ideológicas, mas de finalidade do comunismo. Eram os mencheviques, que eles representavam a minoria dessa divisão, e os bolcheviques, que representavam a maioria. Os mencheviques, eles eram fidedignos a Karl Marx. Eles entendiam que para chegar no comunismo você tinha que passar por uma fase capitalista de enriquecimento. Então, que nem Karl Marx falava, né? Você tem que enriquecer o país, você engorda a porca para depois você dividir ela. Essa era a ideia de Karl Marx, né? Então, eles defendiam isso. Já os bolcheviques, que tinham como líder Lenin, eles falavam, não, cara, a gente não quer engordar a porca, a gente quer revolução agora, pra ontem. Então, você tem agora os bolcheviques
bolcheviques como a ponta de lança pro início da Revolução. Exatamente. Aí o ponto interessante aqui pra gente conseguir amarrar as coisas e voltar lá pro canal é que a Revolução aconteceu em 1917. E em 1921 nós já tínhamos os campos de concentração da Rússia. Uau! Acho que é um recorde no mundo pra conseguir fazer campos de concentração tão rápido, cara, com a própria população. Exatamente, né? Mas é porque é aquela história, quando você... uma coisa que esses governos comunistas, que eu não vou dizer mérito, né? Porque não é algo bom, mas assim, uma eficiência... É porque se você trabalha com trabalho escravo, trabalho forçado, e eu tô deixando bem pontuando trabalho escravo, porque foi isso que aconteceu. Mas é porque tem muita gente que fala trabalho forçado pra ficar mais bonitinho, mas ele é trabalho escravo. Não é tão diferente em alguns tipos de governo que a gente tem ainda hoje em dia, que se chamam de democracia popular. E Exato. O pragmatismo deles é bom por causa disso, porque se você força as pessoas a trabalharem de dia e de noite, você consegue realizar as coisas mais rápido. O problema é que você não tem economia de mercado, então as pessoas vão morrer de fome? Vão. Você consegue construir um prédio em 2 dias? Consegue. Todo mundo morrendo de fome? Mas esse é o preço da revolução, não é? Exatamente. Então, e aí, olha só, e a gente vê hoje campo de concentração como uma aberração na história, cara, e principalmente porque eles aconteceram lá em 43 com Hitler, mas a Rússia já tava fazendo isso, meu amigo, há mais de 20 anos. Vocês têm noção disso? Que campo de concentração não apareceu no Holocausto, apareceu em 1921 na Rússia comunista? Olha só, cara. Exatamente. Agora, um ponto que eu queria colocar aqui, Igor, ainda falando dos prisioneiros, é o termo que eles usavam pra designar esses prisioneiros. Porque, assim, prisioneiro político é um nome feio, né? A gente não pode usar um nome feio, a gente tem que dar ali uma mascarada, tem que colocar ali as coisas numa perspectiva melhor. E eles chamavam de inimigos de classe. Porque, de acordo com o que Marx pensava, toda a história podia ser explicada pela guerra de classes. Então, eu tinha as classes menos favorecidas e eu tinha as elites, né? Então, toda a história era o quê? A classe menos favorecida, não, ou a classe que não detinha o poder político, lutando contra a classe das elites que tinham poder político. Então, eles entendiam que esses prisioneiros políticos, eles eram simplesmente o resquício do passado que deveria ser limpado da face da terra, né? Era uma ação benevolente colocar esses pobres diabos que têm esses pensamentos tão ruins pra trabalhar a troco de nada e virar só uma pilha na engrenagem. Não, são os contra-revolucionários, né? Que eles prendiam... Que também aconteceu na Revolução Francesa, de você matar e prender pessoas que eram contra a Revolução. É aquela coisa, né? Nada é novo sob o sol, né? Debaixo do sol. E ali eles prendiam exatamente as pessoas que discordavam disso. Que é isso, né, cara? Democracia, democracia liberal, república. Ah, não. Isso aí é papo, né? De totalitário. O negócio mesmo é colocar as pessoas em campos de concentração e fazerem elas trabalharem até a morte. É assim que a gente ajuda o trabalhador, né? De jeito. Como vai ajudar o trabalhador? Pô, isso é importante pontuar, Léo. Porque as pessoas que estavam lá não eram só os burgueses. Isso é muito importante de se falar. Para uma pessoa leiga, se pensa em revolução comunista, se pensa logo, eles vão matar os burgueses, né? O pedido lá de Marx no manifesto. Mas não. Inclusive pessoas muito pobres, e Karl Marx nunca gostou de pobre, basta você ler o Capital, que ele está falando do proletariado e não está falando do pobre. Pelo contrário, quem não trabalha, não está na lógica de teoria valor-trabalho, é o lumpen proletariado, ou seja, o lixo do proletariado. E a pessoa comum que era contra a revolução era presa também. Presa e forçada a trabalhar. Pois é, e foi justamente essa galera que tava nos campos de concentração que foram usados justamente para construir esse canal, cara. E esse projeto foi um projeto pessoal de Stalin, né, cara? Porque ele queria que esse projeto fosse feito correndo. E aí a gente confronta um pouquinho dessa performance soviética, né, dessa forma de construir as coisas muito rápido, porque Stalin, ele queria o negócio pronto, mas ele queria o negócio rápido. Ele chegou pra galera e falou assim, velho, seguinte, vocês têm 20 meses pra terminar esse canal aqui, tá? O pessoal dizia, como assim, 20 meses? Não é nem 2 anos? Ele falou, vai ter que fazer, e se não fizer, não tem problema. Você pode se juntar aos outros trabalhadores lá, entendeu? Eram os termos que ele dava, né? Inclusive, sua família vai poder te visitar e já ficar na prisão trabalhando, olha que
Maravilha. Não é de rir, não, meu Deus, perdoa. Mas porque assim, cara, é bizarro isso. Pra quem não entendeu a ironia que o Léo fez, você não era só culpabilizado pelo seu crime, mas se um familiar seu cometesse, abre aspas, crime de ser contra a revolução, você crime de pensamento. Crime de pensamento, você também podia ser preso, entendeu? Não entendeu? Eu sou pai de uma família de 7 crianças, né? Eu fui contra a revolução. Eu vou ser preso e provavelmente os meus filhos e minha esposa também. Era assim que funcionava. Não, e era muito pior do que isso, Igor, porque quando você vai estudar as práticas dele, inclusive tem um livro que eu recomendo demais pra vocês, que é O Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Ele detalha muito bem o que foi praticado ali. Eles tinham não só o costume, mas a prática de separar as famílias. Então, por exemplo, você ia ser mandado pro campo de concentração que tinha os trabalhos pro canal do Mar Branco, eles faziam questões de colocar as famílias em locais separados para que eles não pudessem se ver, cara. Era um negócio desumano. Western thinking systematically committed the mistake of denying its autonomous character and therefore never understood it, just as today the West does not understand Russia in communist captivity. E vale lembrar que os motivos de prisão não eram necessariamente afetando os contra-revolucionários. Inclusive, quando você vai ver um desses o único museu Gulag que existe hoje em dia, tem gente que foi preso porque simplesmente rasgou dinheiro. E no dinheiro tava o rosto de Stalin. Como assim você vai rasgar o dinheiro com o rosto de Stalin? Vai preso, cara. 8 anos. Meu amigo, o negócio vai longe, cara. Por exemplo, tem um carinha que ficou muito famoso por causa que ele revolucionou os campos de concentração, veja só. Cara, quem que quer ser famoso por isso, velho? Mas o nome dele tá marcado na história por isso. Ele é eu não sei se a gente tem uma palavra nessa no português, mas no inglês eles têm, né? Que é infamous. Ao invés de ser famoso, você é difamado. Eu não sei se funciona em português, mas vocês entenderam. O nome dele é Naftali Frankel. Já ouviu falar desse, Igor? Não, desse não. Cara, então deixa eu te falar quem é esse cara. Ele era um comerciante e ele foi preso na na fronteira russa, fazendo tráfico, certo? E levaram ele pra um gulag. Só que ele chegou lá, cara, e não tem exatamente os detalhes de como esse cara conseguiu isso, mas ele saiu de prisioneiro pra guarda. Tá entendendo? Olha aí. Velho, que lábia é essa? O cara nasceu pra ser vendedor mesmo. Hands down, é isso mesmo. É mais do que isso, esse Naftali Frankel, ele não só conseguiu se transformar em guarda, mas ele se transformou também em chefe dos trabalhos do projeto pessoal de Stalin, que era esse canal do Mar Branco. E esse cara foi que implementou, por exemplo, a política de racionamento de comida para os prisioneiros. Você só comia se você trabalhar. Se não trabalhar, não tem comida. Ou seja, ou você morre trabalhando ou você morre de fome. É uma loucura, porque você tem alguns relatos das coisas que aconteciam ali nos gulags, de um exemplo, de colocarem várias pessoas dentro de uma sala, né, com a temperatura abaixo de 0, de uma maneira que a pessoa não morria, mas sofria. Porque se morrer, você tem um desperdício aí, vamos colocar dentro de uma fala do capital, um desperdício de dinheiro, né? Você não vai lucrar com o trabalho da pessoa. Só que você queria ver o sofrimento dela. Então coloca ela numa sala fria. Vai lembrar que a gente tá falando da Rússia, onde a União Soviética, onde hoje em dia temos a Rússia. E imagina aquela temperatura, né? Arquitetada pra te fazer mal, mas não te matar. Só pra ter o sofrimento. É o inverno que derrotou Napoleão, não é pouca coisa, não. Exatamente. E olha só, a gente traz de novo essa parte de que Stalin estava realmente muito interessado em fazer esse canal sair rápido. E daí, quando ele chegou pros engenheiros, ele falou, gente, eu não me importo com o que vocês façam, eu só quero que seja rápido. Ah, mas uma coisa, tem que ser barato. Inclusive, a ideia de usar trabalho escravo veio justamente por isso, porque ele chegou e falou, não tem só que ser rápido, tem que ser rápido e barato. O pessoal falou, olha, temos alguns milhões de prisioneiros políticos aqui, nos gulags, que não estão fazendo nada, né? A gente só tá torturando eles de noite, coisa boba. Por que a gente não põe eles pra trabalhar então, né? E foi justamente o que fizeram. A conta inicial é que eles mandaram pra lá 100 mil trabalhadores de uma vez só. E você pensa assim, não, beleza, os caras vão trabalhar, mas como? Os
engenheiros, eles se encontraram num dilema, porque quando Stalin veio e falou, eu quero canal, eles falaram, beleza, me dê material. E ele falou em resposta, não tem não. Eles falaram, não, mas maquinário, a gente tem maquinário, né? A gente não vai cavar com a mão. Ele falou, sem maquinário. Vocês vão fazer o negócio do jeito comunista. E, inclusive, ele falava, esse canal, cara, uma das coisas mais interessantes desse negócio foi o seguinte, os campos de concentração, eles não saíam por aí jogando panfleto e falando, temos campos de concentração. Não é assim que um governo totalitário funciona. Ele funciona nas sombras. É aquele segredo que ninguém fala, entende? Todo mundo sabe que existe, mas você não fala do assunto. Já esse canal, ele saiu panfletando esse negócio pra tudo quanto é canto, como um exemplo da potência comunista, de como esse modo de pensar gerava efetividade, né? E só que era com trabalho escravo. Só lembrando, não vou deixar vocês esquecerem isso, meus astronautas, era com trabalho escravo, né? E vai lembrar que milhares de pessoas morreram na feitura do canal. Eu não vou ter o dado aqui exato, mas era o seguinte, morria 10, não se preocupa, tem mais 10 que a gente pode pegar. Não satisfeito, prendeu lá do outro lado da nação, traz pra cá. Exatamente. E Igor, eu até trago um dado aí pra você. O Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, ele esteve nos Gulag, tá, gente? O relato dele é do que ele viveu e do que outros prisioneiros que ficaram com ele contaram pra ele. E ele estima que morreram 100 mil. Só que ele mesmo fala no livro que esse número é provavelmente muito, mas muito maior. Porque esse 100 mil é só do que ele sabe, mas se importa se eu ler um trechinho do livro aqui, Igor? É bem curtinho. Fique à vontade. Olha, esse relato aqui, isso aqui é uma tradução livre que eu fiz, mas ele é de um supervisor que salvou milhares de vidas dos prisioneiros, falsificando relatórios de performance. Ele falava que a performance estava lá em cima, quando na verdade não estava, entende? E ele salvou pessoas fazendo isso porque as pessoas não precisavam trabalhar até a morte. O nome dele era D.P. Vitkovsky, o supervisor, e ele falou assim, no final da jornada de trabalho, havia cadáveres deixados no local de trabalho. A neve pulverizou seus rostos. Um deles estava curvado sob um carrinho de mão virado. Ele havia escondido suas mãos nas mangas e congelado até a morte naquela posição. Alguém congelou com a cabeça baixa entre os joelhos. 2 estavam congelados de costas um para o outro. Eles eram camponeses e os melhores trabalhadores que se possa imaginar. Eles foram enviados ao canal em dezenas de milhares de uma vez, e as autoridades tentaram resolver as coisas para que ninguém chegasse ao mesmo subcampo com seus familiares. Eles tentaram separar famílias, e imediatamente eles deram-lhes cotas de cascalho e pedregulhos que você não conseguiria completar mesmo no verão. Ninguém foi capaz de ensinar-lhes qualquer coisa ou avisá-lo. E na simplicidade de sua aldeia, eles deram todas as suas forças ao trabalho, e perderam as forças muito rapidamente e então congelaram até a morte, abraçando-se aos pares. À noite, os trenós foram para recolher seus corpos. Os motoristas jogaram os cadáveres nos trenós. E no verão, os ossos permaneceram de cadáveres que não foram removidos a tempo. E junto com a telha, eles entraram no misturador de concreto. E desta forma, eles entraram no concreto da última eclusa da cidade de Belomorsky. E lá serão preservados para sempre. Olha esse relato, cara. Dá até arrepio dos horrores que esse cara viu nesse lugar. Exatamente. E o que nos leva sempre a refletir sobre a banalidade do mal. É muito louco isso, porque quando a gente vive num mundo, não vou dizer um mundo, né? Porque inclusive existem crueldades acontecendo, talvez no mesmo nível, não sabemos, em alguns países. Vale lembrar que na Coreia do Norte ainda existe o trabalho forçado, viu, galera? Vamos esquecer disso não. Mas assim, é aquela questão, né? O livro da Hannah Arendt, um relato sobre a banalidade do mal. Como, às vezes, em nome de um governo, às vezes, em nome de um projeto político, o ser humano consegue fazer as mais diversas e profundas crueldades. E no fim das contas, voltando para essa pressa de Stalin, o resultado foi que ele não deu material nenhum para os engenheiros e o canal foi construído com tecnologia de 40 séculos anteriores, cara. Isso foi pior, inclusive, do que o que os egípcios fizeram, porque a tecnologia que eles usaram foi mais ou menos a dos egípcios, com aquelas roldanas para você levantar pedra, usando cavalo, quebrando pedra na mão, quando você já tinha tecnologia suficiente para fazer as coisas mais fáceis. Mas os egípcios, pelo menos, usaram a tecnologia da época. Ele escolheu usar a tecnologia de 40 séculos antes e matar o próprio povo para construir um canal, cara. Isso é a banalização não só do mal, Igor, mas pior ainda, cara, da vida humana. E os capitalistas são os que sempre pensam em dinheiro, mas são os comunistas que desprezam a vida humana. E isso historicamente falando, viu? Não existe... Por isso que
É porque assim, é muito engraçado quando a gente fala sobre esses assuntos atualmente, porque a ideia de comunismo, isso é até ruim, e eu não sei dizer em qual momento isso acontece, se torna banal. E sempre vai existir alguém, eu não vou lembrar agora se foi o Chico Buarque, algum do pessoal que trabalha ali com a MPB, né, os detentores do poder da MPB, que sempre vai ter alguém que vai olhar pra trás na história e falar assim, mas não foi tão ruim assim. Colega, se você consegue pegar pelo menos 5 livros que relatam sobre a história da União Soviética, o que acontecia dentro da União Soviética, eu falo pra você, não tem nenhuma disparidade com o nazismo. Tá páreo a páreo. Concordo totalmente, cara. E hoje em dia nós temos essa crença que nós seremos salvos pela tecnologia, né? A tecnologia pode fazer de tudo e que é só uma questão de tempo até ela nos salvar de todo e qualquer problema. Só que quando a gente olha justamente pra essa época aqui, cara, a tecnologia foi usada somente pra matar. Por exemplo, não seria possível mover tanta gente pra esse canal se você não tivesse locomotivas. E eu friso esse ponto aqui porque a Rússia foi nesse período que eles construíram a malha viária de trens deles pra transportar insumos no país, né? Porque a Rússia é um país gigantesco, cara, é o maior país do mundo. A quantidade de terra que eles possuem é absurda, apesar de pouco utilizada. É um dos países com a menor densidade populacional do planeta também. Mas os trens, ao invés de serem usados para o benefício da população, eles foram usados para você conseguir transportar pessoas como gado em milhares pro matadouro. Pra se ter uma ideia, Igor, o Solzhenitsyn, ele estima que no expurgo de 1937, você teve 15 milhões de pessoas só de uma vez sendo transferida para os gulags, cara. 15 milhões. Pensa nessa cifra. Hoje você não consegue mover tanta gente assim querendo, sabe? De uma forma, assim, por um motivo bom. Mas eles, por um motivo ruim, transferiram 15 milhões de pessoas de uma vez só e feito gado, velho. Cara, que absurdo. E até hoje é muito elogiado as linhas ferroviárias da Rússia, né? Mas diz todo mundo que comparece ao país, que presencia, diz que até hoje, nessas linhas ferroviárias, tem esse ar, sabe? Das pessoas viajando pro Gulags, ou como se alguma coisa ia acontecer, ou como se alguma bomba fosse cair no país. É sempre esse sentimento meio tenebroso nas linhas ferroviárias. Mas tem motivo. Lá em Arquipélago Gulag, ele faz uma descrição muito brutal do que acontecia ali. Então, por exemplo, quando eles estavam transformando os prisioneiros, às vezes a viagem durava meses. E não tinha uma razão específica pra viagem durar meses. Eles ficavam viajando de uma ponta a outra, sabe? Coisa que poderia durar 1 ou 2 dias. Os guardas simplesmente mantinham os prisioneiros dentro dos vagões e eles ficavam rodando a Rússia de um ponto até o outro só porque sim. A descrição que ele coloca é que o vagão pros presidiários era como se fosse pra bicho mesmo, sabe? Você tinha as telas, né? As grades para as pessoas não fugirem e ali dentro eles tentavam enfiar a maior quantidade de pessoas que eles conseguissem. Era literalmente um em cima do outro e eles ocupavam cada milímetro de espaço pra economizar em viagem e conseguir enfiar mais pessoas ali dentro, cara. Na verdade, sobreviver à viagem pra prisão já era um feito em si. Western thinking systematically committed the mistake of denying its autonomous character and therefore never understood it, just as today the West does not understand Russia in communist captivity. É engraçado como todas essas barbáries que a gente vai estudando e relatando, coisas que já sabíamos, mas quando vamos gravar o programa a gente se aprofunda mais e tenta montar um repertório sobre o tema. É engraçado que todas essas coisas, seja coincidência ou não, elas sempre tem muito a ver com trem. Você tem o trem de Auschwitz, né? Você tem o episódio que a gente gravou Barbacena. Exatamente, alguns meses atrás, sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Tinha um trem dos loucos. E como você falou, como
como a tecnologia, nessas disparidades que aconteceram, elas sempre foram usadas exatamente pro transporte humano, levando os caras pro matadouro, né? Seja o matadouro psicológico, seja o matadouro existencial, seja o matadouro político. Aí a gente pode colocar milhares de metáforas nisso. E a própria existência da revolução é um paradoxo em si, né? Porque uma coisa que sempre acontece é que a revolução, ela engole a si mesma. Um exemplo, o Solzhenitsyn, ele frisa que juntaram 120 escritores para escrever um livro sobre o canal do Mar Branco. E esses escritores foram até o canal para acompanhar os trabalhos e eles entrevistaram os trabalhadores. Eles sempre perguntavam: mas você se sente reformado depois de ter passado esse tempo aqui trabalhando e tal? E os prisioneiros sempre falavam que sim, porque o guarda estava sempre do lado, entendeu? E esses 120 escritores, eles fizeram o tal do livro, tecendo 1 milhão de elogios pros guardas e pros chefes ali do campo de concentração, né? Só que o problema, cara, é que 2 ou 3 anos depois, esses mesmos chefes do campo de concentração estavam como prisioneiros, porque por um motivo ou outro, eles foram declarados inimigos do Estado, como inimigos de classe. Eles foram identificados como da classe antiga da sociedade, sabe? E já estavam ali. E o livro que os caras escreveram foi queimado. Hoje em dia você tem pouquíssimos exemplares desse livro, justamente por causa disso, porque já que eles estavam falando bem de alguém que agora é mal visto, então o livro tem que ser limado. E esses escritores, cara, é até engraçado você pensar, porque eles, quando escreviam um livro, se gabavam, né? Porque eles foram escolhidos a dedo para escrever um livro importante e a dedicatória foi pra Câmara daquela época, né? E 3 anos depois eles tinham que negar que tinham escrito qualquer coisa. Não, fui eu não, foi outro. De jeito. E quando eu vejo toda essa situação, né, que falamos sobre... porque esse assunto me traz muitas reflexões. Como, às vezes, uma teoria política ou uma paixão política, no caso da União Soviética, era uma teoria, né? E como é tão perigoso, porque às vezes quando a gente trabalha com profissões, nós falamos o seguinte, um exemplo, um engenheiro, se o prédio dele cair amanhã, provavelmente ele vai ser preso. Se cair, matar algumas pessoas. Mas é uma questão imediata. Mas é engraçado como os filósofos e os pensadores políticos, eles nunca pagam pelos crimes que fazem. Porque se você parar pra pensar, essa ideia de busca do mundo melhor sempre acaba em tragédia. É aquela história, né? Quando alguém vira pra mim assim, olha, eu quero um mundo melhor, já começa a sair correndo, né, cara? O cara é um maluco em potencial, né? Não é a questão que todo mundo quer as coisas melhorem, todo mundo quer sim um mundo melhor, mas quando você planeja isso e toma isso como ação, você tá nada mais fazendo uma representação do seu eu. E o problema é que às vezes você pode estar totalmente errado, colega. E geralmente tá. E quando você sai nessa busca de um mundo melhor, você leva uma galera com você que às vezes pode acabar em quê? Genocídio. Porque todos os grandes ditadores, eles queriam um mundo melhor. E todos acabaram de genocídio. Igor, eu faço um parêntese aqui, cara, que assim, gente, honestamente, vocês acham que qualquer ditador olha no espelho e fala assim, sabe, balançando o bigode de malvado, sabe? Falando, hoje farei maldades, hoje matarei milhões porque eu sou muito mal? Não. Não é esse o pensamento que eles têm, cara. Eles olham pra si mesmo no espelho e eles se justificam. Eles falam, olha, hoje eu vou fazer o bem na Terra, vou estar mais um passo perto do paraíso que eu mesmo criarei na Terra, a minha imagem. E quando eles falam isso, eles acham na cabeça dele, eles têm que se justificar pra não ficarem loucos, porque isso é uma condição humana. Ou você se justifica como bom, ou você não consegue fazer nada, e eles se justificam achando que estão fazendo o bem, mesmo sabendo que estão fazendo o mal, pra conseguir viver consigo mesmo. Cara, é síndrome de Carol Conká. Pronto, cheguei na minha teoria. Porque... olha aí. Porque, não, é engraçado. Porque eu falei que eu gosto de Big Brother, mas o único Big Brother que eu tô assistindo é esse agora, esse último. e é interessante, cara, o que acontece com o narcisismo, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, obviamente tem ali problemas também políticos, etc, de militância e tal, mas pra mim, primeiramente, eu falo dessa personagem, é um problema psicológico ali, cara. Porque quando você vê aquela
aquela moça falando, ela tem certeza absoluta do que ela tá falando. E o problema do narcisismo, eu falo sem nenhum medo de errar, todos os grandes ditadores e genocidas da história, eles eram narcisistas. Que é você colocar o seu ego à frente dos demais e falar assim, olha, eu tô tão acima dos demais que eu posso criar um novo tipo de ser humano. Eu posso criar uma nova sociedade baseada nos meus ideais. Aí você começa a entender a arrogância. E por isso que eu sou tão cético político. Porque, na verdade, o que é ser conservador dentro da teoria política? É exatamente você sair desse pedestal. Sai do pedestal, colega, e começa a entender que a sociedade que nós vemos é sempre uma sociedade dos mortos. A tradição é uma honra aos mortos. É um respeito aos mortos. De você entender que antes, o mundo que você pisa hoje, ele foi calcado, sabe, por milhares e milhares e milhões de pessoas que deixaram um legado pra nós, que a gente tem que ter pelo menos um mínimo de discernimento pra fazer uma avaliação do que nos foi legado. Pelo menos olhar e falar assim, por que as coisas são como elas são? E aí a gente chega em outro problema. Desculpa, Léo, agora eu vou falar mesmo. E a gente chega em outro problema, cara. Que Nelson Rodrigues fala isso, que hoje em dia, no Brasil principalmente, a gente tem a exaltação da juventude. E quando a gente fala às vezes que o jovem ele tem que envelhecer, que é o conselho de Nelson Rodrigues, e eu aconselho a quem nunca leu, ler Nelson Rodrigues, a gente tem que fazer até um programa sobre ele tá querendo dizer assim, não é que é porque você é jovem que você é burro, entendeu? Às vezes sim, mas não é por causa, não é necessariamente por causa disso, é porque talvez você não tenha entendido ainda como a vida funciona. Eu tenho 30 anos, cara. E todo dia eu aprendo. Caraca, velho, olha o tanto de coisa que eu aprendi esse ano que eu não tinha noção de que as coisas funcionavam desse jeito. Então você tem que ter um respeito perante a vida. E agora, voltando aí à Revolução Russa e tal, que não é a única revolução que nos ensina, mas exatamente os ditadores, eles nascem desse narcisismo, né? De olhar pros outros e falar assim, não, eu não tô nem aí pro que aconteceu no passado. Eu vou remodelar o mundo. Mesmo que custe alguns milhões, né? O que é a vida humana? Só alguns milhõezinhos. Dá pra matar. Dá pra matar 100 milhões de pessoas de boa, né? Desde que a revolução vá pra frente, né? A revolução é o essencial. A revolução tem que ir pra frente. Mas as pessoas morrerem, cara, isso daí é besteira. Vou matar. Isso gerou, cara, na Rússia, nessa época, uma economia da escravidão. Olha só, cara, olha o paradoxo que é esse negócio, né? Vamos tentar criar o paraíso na Terra, vamos tentar colocar pra rodar aqui essa ideologia nova, esse coletivismo que vai acabar com os capitalistas que são tão egoístas, com essas democracias liberais que só trazem escravidão, né? Tô sendo bem irônico aqui, gente. E no lugar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses gulags. E aí, o que aconteceu quando eles fizeram isso? Quando eles implementaram essa nova forma de pensar? Eles perceberam que dava pra você colocar um estado inteiro de pé, o estado russo, na base de trabalho escravo. Então era interessante que você condenasse mais pessoas para que elas servissem de matéria-prima para você construir o teu mundo ideal, tá entendendo? Então, quando você falou mais cedo, Igor, que ficava mais comum as prisões banais, não somente pelo crime de pensamento político, mas também por qualquer coisa, por rasgar dinheiro. Cara, acontecia de um oficial olhar torto pra você, ou às vezes ele só olhou pra alguma coisa que você tinha e ele queria, veja só, e você ia preso no dia seguinte, entende? Não precisava mais de desculpa nenhuma, cara, só precisava mandar a gente pra prisão pra poder construir coisa pro governo, entende? É a economia da escravidão implementada em larga escala. Western thinking systematically committed the mistake of denying its autonomous character and therefore never understood it, just as today the West does not understand Russia in communist captivity. E esse que é um dos problemas quando se fala sobre o Estado ganhar benefício com presos. Porque quando a gente fala sobre Estado, a gente sempre tem que ter muito cuidado com todos os argumentos. Porque no caso da União Soviética, o que aconteceu foi isso, né? Porque quanto mais pessoas presas, melhor para o Estado conseguir fazer ali o que ele tinha como planejamento estrutural, né? No caso, o canal do Mar Branco. Ou seja... E não só isso, só um parêntese na tua fala, Igor, porque não foi só o canal do Mar Branco, foram muitos outros. Era o grande salto pra frente. E aí você entra na Rússia hoje em dia e perceba, pessoal,
eu não tô demonizando um país aqui, não é essa a ideia. Entendeu? A gente tem aqui na América Latina vários casos históricos, né? O caudilismo brasileiro, vários casos não só, inclusive no Brasil, pelo contrário, nosso país ele tem uma história pacífica, abre muitas aspas aqui, comparado com outros países latino-americanos, em comparação, tá? Mas a gente teve vários também conflitos e ditadores na América Latina. Não tô falando que a Rússia é o demônio, eu estou falando do perigo dessas ideias, né? E quando você leva elas à frente. E, obviamente, aconteceu aí na Rússia na União Soviética, que hoje em dia é a Rússia, exatamente você fazer uma economia baseada no benefício de presidiários. Isso é bizarro. Tem um exemplo do que aconteceu naquela época no Canal do Mar Branco, na construção dele, em que eles tinham um turno de 30 mil pessoas, cara. Olha só, bicho, que absurdo. 30 mil pessoas estavam trabalhando ao mesmo tempo. A escala era enorme. E como a construção estava atrasada e eles tinham que terminar em 20 meses, não era uma opção, eles colocaram 30 mil pessoas para trabalhar sem dormir durante 2 dias inteiros. 48 horas trabalhando em ritmo acelerado, sem parar. 30 mil pessoas. E vale lembrar que estamos falando do inverno russo. Isso é muito importante de se dizer. As pessoas estavam ali a todo momento correndo risco de vida. Quando você tem uma quantidade tão absurda de presos, 15 milhões só em uma levada e muitos milhões antes, isso acaba gerando problemas para o Estado, porque você tem que sustentar esse povo, né? E para sustentar esse povo, você tem que ter comida, e tem que ter vestimenta, e tem que ter lugar para essas pessoas ficarem. Por mais precárias que eram as situações desses presos, eles ainda custavam alguma coisa. Qual era a solução, então, para o Estado? Botava para trabalhar até morrer, que aí você matava 2 coelhos com a cajadada só. Você tinha a grande obra que você se propôs a fazer, mesmo não tendo a demanda, né? Porque a demanda veio da cabeça de Stalin. E do outro lado, você matava o problema de ter que manter o preso vivo, né, cara? Olha que absurdo. Exatamente, né? Se a gente for colocar em números, ele se beneficiava de toda essa situação. E aí, Igor, eu trago aqui uma pergunta final pra você, que é uma reflexão justamente nesse episódio que a gente fez aqui. E, cara, a gente já entende que o trabalho forçado é imoral, mas eu lembro que há um tempinho atrás surgiu esse papo aqui no Brasil, sabe? De que botar preso pra trabalhar é bom mesmo, e colocar o cara pra trabalhar sem ganhar é um negócio meio esquisito, né? Então eu te pergunto, por que trabalho forçado é imoral? Primeiro, vamos começar de um princípio. O que é moral e o que é ética? Moral, tem muitos autores que vão falar que moral e ética são a mesma coisa. Eu faço uma separação. Eu entendo que moral é o ato, é o nosso ethos, aquilo que você é, e aquilo que você é, aquilo que você faz, e ética é o julgamento da moral. Por que o trabalho forçado é imoral? Primeiro, tudo aquilo que nos é forçado por outrem, porque se é forçado não é da minha própria índole, a gente entende que tem uma terceira pessoa fazendo, então logo não é da minha atitude, não é do meu ethos fazê-lo, mas se é forçado é porque alguém de fora das minhas ações me força a fazer. E se tudo aquilo que é forçado é ruim, não necessariamente. Existem as coisas que são forçadas, que são naturais. Exemplo, a tutela da mãe sobre o filho, a necessidade que temos de trabalhar na vida, e etc, etc, etc. Mas por que o trabalho forçado ele é imoral? Porque não é natural do indivíduo, não é natural da vida. É simplesmente um acordo social que é quebrado, que é o acordo da liberdade, que é dada por todos os seres humanos. Mas e daí? Se eu quiser mandar, por que é imoral? A gente tem 2 tipos de ética kantiana, vamos colocar assim. Porque Kant, ele faz uma cópia da moral cristã, né? E ele tenta fazer a moral cristã desligada de Deus. E eu vou usar os 2 argumentos. Você já leu na Bíblia, a República, ela é baseada nisso, a liberal democracia é baseada no cristianismo e no princípio basilar, ame o próximo como a ti mesmo. Mas se você não acredita nas minhas palavras, talvez porque você seja um ateu, porque você seja um agnóstico, e tudo bem, é o nosso ouvinte, te amamos do mesmo jeito, eu vou colocar nas palavras de Kant. A consagração da ação é fazer para o outro como se fosse fazer para você mesmo. Não entendi. A melhor das ações é quando eu faço para o outro como se eu fosse o agente da ação. Eu só faço para o outro aquilo que eu quero receber. E o trabalho forçado, ele não vem só o trabalho forçado dentro da cadeia, não só isso, mas dentro de um contexto político, ele é a morte da alma. Você vai lembrar que dentro de um contexto político, não
só se lucrava com a vida, mas também se lucrava com a morte. E isso é muito triste. E por isso eu acredito que é imoral. Sim, e pense na expansão desse conceito, né? Você tá forçando um ser humano pra fazer algo que você quer, não ele, e você tá lucrando com isso. Então, o grande problema de você ter prisioneiros trabalhando, mesmo que seja na nossa democracia aqui hoje, o trabalho em si não é problema, mas o problema é quando ele não ganha por isso, quando ele não tem nenhum incentivo e quando ele não vai gozar dos lucros do seu próprio trabalho. Isso daí também vai contra a Bíblia, cara, porque a Bíblia, ela fala, né, que é, cara, que livro é esse, né, bicho? Mais de 3.000 anos e tá aí, chutando as nossas cabeças pro lugar certo. A Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu trabalho, inclusive o trabalhador que tá em situação penal. Então, isso que a gente viu acontecendo na Rússia, na construção desse canal, poderia acontecer aqui também, sabe? Se a gente largar as nossas bases morais, a base que nos sustenta, aquilo que nos mantém no caminho correto, pra ir no impulso e pensar que isso é a solução de todos os problemas, né? Então, a reflexão que fica aqui no final desse programa é que quando vocês virem esse tipo de pensamento aparecendo aí, gente, rejeita, porque a gente já testou na história que ele sempre termina em tragédia. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.